O milionário estéril força a jovem inocente a um casamento, mas um segredo surpreendente surge. Era uma noite fria e sombria, quando Beatriz se viu diante da imponente porta do palacete de Marcelo Duarte. O brilho exagerado dos lustres de cristal contrastava com o peso opressivo do silêncio que envolvia aquele lugar. A jovem, com seus olhos sonhadores e coração cheio de esperança, sentia um nó na garganta. O casamento de fachada, o único caminho para salvar a pequena fábrica da família, parecia um pesadelo. Mas ainda havia algo mais. O homem que havia agora se tornado seu marido era conhecido por ser um milionário enigmático e, dizem, estéril. A reputação dele a precedia como uma sombra maligna. Assim que entrou, o frio parecia aumentar. Uma decoração suntuosa, mas fria, repleta de objetos de arte que observavam com olhos julgadores, a fez sentir-se uma intrusa. E ali estava ela, a cunhada de Marcelo, com seu olhar afiado e atitudes sempre vigilantes. Beatriz percebeu que aqueles olhos pareciam decifrá-la a cada movimento. A pressão aumentava e a pergunta ecoava em sua mente: como poderia ser tão fácil se sentir tão aprisionada? O contrato que a unia a Marcelo trazia um peso que Beatriz não podia ignorar. Ela era uma garantia contratual, um fardo nas costas dele, enquanto seu coração batia acelerado, buscando a autonomia que estava prestes a ser arrancada. No fundo, sua lealdade à família travava uma batalha feroz contra seu desejo de viver livre. O prenúncio da perda a perseguia, como uma sombra a espreitar em cada canto daquele castelo de ilusões. Após um dia exaustivo, enquanto organizava alguns livros na biblioteca de Marcelo, um acidente inesperado virou sua vida de cabeça para baixo. Ao se curvar, um quadro antigo tombou, e em meio a uma pilha de papéis, Beatriz encontrou fotos em preto e branco e uma carta amarelada. O que deveria ser um momento de curiosidade, rapidamente se transformou em um choque arrebatador. As imagens retratavam Marcelo como um jovem inocente, sorrindo ao lado de uma mulher misteriosa, que se parecia com ele. A carta, porém, era a verdadeira bomba. Revelava que Marcelo não apenas era estéril, mas que seu verdadeiro legado não poderia ser continuado, sem uma herança única, quase mítica. O coração de Beatriz parou por um momento. Se Marcelo não era estéril, e se o bebê que agora crescia dentro dela carregasse os genes da linhagem dos Duarte, o que ela deveria fazer? Expor essa verdade arriscava não apenas a ira de Marcelo, mas também a segurança de sua família. Mas a tentação de usar essa informação como uma alavanca, uma forma de recuperar sua liberdade, crescia dentro dela como uma tempestade interna. Agora, Beatriz enfrentava um dilema descomunal. Deveria arriscar tudo para se libertar dessa prisão dourada ou lutar para transformar sua nova realidade na verdade que sempre desejou. À medida que as sombras se alongavam e o peso de suas decisões se intensificava, uma dúvida pairava no ar. Qual seria o custo de suas escolhas em um jogo de poder que ela nunca quis jogar, mas do qual não podia mais escapar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa. Incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Beatriz respirou fundo, o coração pulsando forte. A revelação da possível gravidez a consumia por dentro. Mas havia algo ainda mais perturbador que a mantinha acordada à noite. Quem era aquela mulher nas fotos? E por que Marcelo nunca mencionou nada sobre ela? As perguntas se multiplicavam na sua mente, cada uma mais angustiante que a anterior. De repente, um barulho ecoou na biblioteca, o som de passos firmes e apressados. Beatriz engoliu em seco, o medo paralisando-a momentaneamente. Era Marcelo. Ele entrou, sua expressão fechada, os olhos fixos em um ponto além dela. Ela rapidamente escondeu as fotos e a carta atrás das costas. Você encontrou algo? Perguntou ele, a voz baixa e tensa. A tensão no ar era palpável. O que você está fazendo aqui sozinha? A jovem hesitou, mas o impulso de falar tomou conta. Eu estava organizando alguns livros e encontrei isso. Ela gesticulou para o resto da biblioteca, tentando desviar a atenção. Marcelo caminhou até ela, o olhar perscrutando o rosto dela. A proximidade a fez sentir vontade de recuar, mas ficou firme. Ela sabia que não tinha mais como voltar atrás. Ele parou. A sombra de uma expressão sombria na face. Cuidado com o que você procura, Beatriz. Algumas verdades são melhor deixadas escondidas. Um frio percorreu sua espinha. O que ele sabia? A inquietação cresceu dentro dela. Eu só quero entender, respondeu sua voz, rogando por clareza. Então, algo impressionante aconteceu. O telefone de Marcelo tocou. Ele tirou o aparelho do bolso e, ao ver o nome na tela, um pânico notável cruzou seu rosto. Algo que Beatriz nunca havia visto. Ele atendeu, e a conversa foi rápida, mas as palavras que escaparam de seus lábios a deixaram em choque. Não, isso não pode ser verdade. Como você pôde entrar no meu? Ele murmurou, antes de cortar a ligação abruptamente. O silêncio a seguir era ensurdecedor. Marcelo estava visivelmente agitado. Nós precisamos conversar, ele disse, agora voltando-se para Beatriz, mas com um olhar cheio de temor. Algo terrível aconteceu. Você não pode sair. Estamos em perigo. A mente de Beatriz girava. Perigo? O que mais poderia acontecer? Uma avalanche de pensamentos a assaltava, cada um mais assustador que o anterior. O que você quer dizer? Perguntou, o coração acelerando. De que tipo de perigo você está falando? A expressão de Marcelo mudou instantaneamente, como se decidisse se abrir ou se calar. Eu não posso te contar agora, mas há pessoas que querem te encontrar. Elas sabem quem você é. A cada palavra dele, o chão parecia desmoronar sob os pés dela. Pessoas? O que você quer dizer com isso? Eu não entendo. Beatriz se viu em um labirinto de emoções. Desesperada e confusa, mais perguntas surgiam. Que pessoas? O que Marcelo escondia? Nesse instante, um grito estridente ecoou pelo palacete, vindo do andar de cima. Uma voz conhecida e angustiada. A cunhada de Marcelo. Marcelo, Beatriz, venham rápido. Você não vai acreditar no que eu encontrei. O pânico tomou conta dela. As escadas rangiam sob os pés deles enquanto a preocupação aumentava no peito de Beatriz. Naquele instante, ela soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O que estava em jogo era maior do que ela poderia imaginar, e a verdade ameaçava ressoar de uma forma aterrorizante.
Beatriz abriu a porta da biblioteca e seguiu Marcelo, seu coração batendo acelerado. A urgência no tom da cunhada a deixou inquieta. O que poderia ser tão chocante? As escadas rangiam sob os pés dela. A tensão no ar era palpável. A cada passo, ela sentia o peso da verdade pairando como uma nuvem escura. Quando chegaram ao corredor, a cunhada Ana estava quase em lágrimas. Eu não sei como isso é possível, disse. Lá, a voz trêmula. Mas você precisa ver isso. Ana gesticulou freneticamente em direção a um dos quartos. O desespero na expressão dela era contagiante. Ao entrarem no quarto, o cheiro de algo queimado pairava no ar. Um caderno estava aberto sobre a mesa, as páginas repletas de anotações apressadas. Beatriz se aproximou e, conforme suas mãos folheavam as páginas, seu olhar se fixou em uma frase que parecia saltar da folha. A herança dos Duarte não se limita ao sangue. Depois é possível que isso significa? Beatriz perguntou confusa. Marcelo estava quieto, seus olhos atentos a cada movimento da irmã. Ele parecia preocupado, seu rosto esfumaçado pela sombra de um segredo. Eu encontrei esses documentos escondidos. Ana continuou, a voz cada vez mais baixa. Eles falam de um ritual ancestral, algo a ver com a verdadeira linhagem da família. O que estava acontecendo? Beatriz sentia um nó na garganta, e a agitação crescente raiava pela sala. E tem mais. Aqueles que não seguirem o ritual podem perder tudo. De repente, um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. O espelho da parede se estilhaçou, e fragmentos de vidro voaram pelo ar. Eles se agacharam, assustados. Beatriz olhou para Marcelo, que estava pálido. Está bem? Ela perguntou, a voz tensa. Mas, enquanto a preocupação da jovem crescia, uma sombra atravessou o quarto. Uma figura encapuzada surgiu entre eles, e a atmosfera mudou de súbita. O abafado silêncio do momento se rompeu. Vocês não deveriam ter descoberto isso, a figura disse, a voz ecoando como um trovão. Beatriz sentiu um frio na espinha. A linhagem dos Duarte não é apenas sobre riquezas. É um legado guardado por aqueles que têm o direito. A quem você se refere? Marcelo perguntou, seu tom firme, mas os olhos revelavam medo. O encapuzado avançou, e na luz fraca, Beatriz pode ver um brilho familiar na ponta de uma corrente que ele carregava. Você sabe como isso funciona, não sabe? A pergunta soava como um desafio. O pânico irrompeu no coração de Beatriz. Ela teve a sensação de que estava prestes a desvendar um mistério muito maior do que seu casamento ou sua liberdade. O que você quer dizer com legado? Ela exigiu, sem saber se a verdade seria uma bênção ou uma maldição. Marcelo não é quem você pensa. E você que pensa ter descoberto tudo, agora é parte de algo muito mais sombrio. Se as tradições forem rompidas, todos nós pagaremos o preço. A figura ficou parada, observando os dois com olhos penetrantes. Àquela altura, Beatriz sentia a respiração acelerada e o chão parecia girar sob seus pés. Ela se virou para Marcelo, buscando uma resposta. Mas encontrou um olhar que misturava desespero e determinação. Algo tinha mudado entre eles, como se a verdade estivesse naquele instante prestes a se desvelar. Você sabia, não sabia? Ela cuspiu, a raiva dominando. Sobre a linhagem, sobre o que realmente é sua herança. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Marcelo. Em um ato de vulnerabilidade, ele balançou a cabeça. Era para te proteger, Beatriz, de tudo isso.
As palavras pairaram no ar, e enquanto a conexão entre eles se rompida, a figura encapuzada sorriu, como se houvesse conseguido exatamente o que queria. O que mais estava escondido nas sombras daquela mansão? E mais importante, o que esse legado significava para Beatriz e Marcelo? A saída ligeira de conta se tornava uma armadilha, e agora havia mais em risco do que apenas seus corações. A partir daquele momento, cada um teria que decidir com quem estava realmente do lado. A tensão entre os três era palpável. Beatriz sentia o coração acelerado, a respiração entrecortada, a figura encapuzada. Diante deles, parecia ser o encarregado de um segredo que poderia devastar todas as suas vidas. Marcelo a observava com um misto de temor e determinação, e Ana, ao seu lado, respirava pesadamente, como se uma pesada nuvem de presságios estivesse sobre eles. "Quem é você?" Marcelo finalmente perguntou, sua voz carregada de raiva e o desejo de proteger bem mais do que apenas Beatriz. "O que você quer conosco?" O encapuzado abriu a mão, revelando um objeto misterioso, uma pequena caixa dourada, tão antiga quanto o tempo, com símbolos esculpidos que Beatriz não reconhecia. "Isso é o que vocês precisam compreender", disse a voz, agora mais clara. "Dentro desta caixa está a chave para o verdadeiro legado dos Duarte, e também para a sua salvação." Um frio gélido percorreu a espinha de Beatriz. O que haveria ali? Seu instinto lhe dizia que a verdade oprimia, escondendo segredos que ela nunca poderia imaginar. "Salvação de quê?" questionou. A voz trêmula, mas firme. O encapuzado fez uma pausa, e por um instante a sala pareceu ficar em silêncio. Ele olhou para Marcelo, e por um momento o desespero e a determinação no olhar de ambos estavam em um conflito direto. "Marcelo, você não pode ignorar isso. Você sabe sobre o que eu falo. A herança dos Duarte não é apenas uma questão de sangue. Seguir a tradição é a única maneira de garantir que isso não acabe. A linhagem é mais do que você pensa." "A linhagem? Como assim?" Marcelo perguntou, a voz quase um sussurro. O tom entre ele e a figura era carregado com um entendimento sombrio, e a ansiedade de Beatriz crescia cada palavra proferida. "Antes de você mesmo ter consciência, houve uma escolha feita. Alguém em sua família rompeu o pacto sagrado. Se a tradição não for restaurada, todos pagarão o preço. E você, Beatriz, estará diretamente ligada a tudo isso." O chão parecia desmoronar sob ela. Beatriz era mais do que uma presa. Seu destino estava entrelaçado em uma teia ancestral. "O que você quer dizer? Como eu estou ligada?" Sua voz explodiu em um misto de desafio e ódio. O encapuzado sorriu, mas o sorriso não era de satisfação. "Você é a escolhida. Dentro de você há mais do que você imagina. A verdade é que você também faz parte da linhagem, e o que carrega pode mudar tudo." Beatriz vacilou ao ouvir isso. O que ele estava insinuando? "Isso não pode ser verdade. Eu sou apenas uma garota comum." Ela queria negar, mas seu coração disparava, os olhos marejados de confusão. "Os Duarte correm em suas veias." A figura continuou, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro. "Você não é apenas uma esposa de contrato, Beatriz. Você é a herdeira. E se não agir rapidamente, será tarde demais." "Isso não faz sentido", Marcelo vociferou, mas Beatriz sabia que as palavras dele eram mais uma tentativa de proteger o que quer que ainda houvesse entre eles. Nesse instante, um estrondo ecoou pelo palacete. As paredes pareciam tremer, e de repente as luzes piscavam.
O ar ficou pesado com um misto de algo desconhecido e aterrorizante. A figura encapuzada começou a recuar, mas não sem revelar, em meio a uma sombra, um olhar sombrio e predador. Vocês têm pouco tempo, ele disse, a voz se intensificando. Não deixem a escuridão se aproximar. O ritual deve ser realizado antes da manhã, e alguém terá que fazer o maior sacrifício. Enquanto essas palavras ressoavam na mente de Beatriz e Marcelo, um forte reflexo iluminou a sala, e com um grito angustiado, Ana desabou no chão, como se o peso da revelação a sufocasse. O pânico tomou conta e Beatriz se jogou em direção à sua cunhada. Ana! Ela gritou, os olhos arregalados, enquanto o chão parecia se abrir sob eles. Mas o encapuzado desapareceu na escuridão, levando consigo respostas e deixando atrás de si uma onda de incertezas. Beatriz olhou para Marcelo, os olhos preenchidos de uma mistura de medo e determinação. Eles estavam em um ponto sem retorno, roubados de escolhas, entrelaçados em um desafio que exauria a esperança. O que agora se desenrolava era um pesadelo, levando a um horizonte completamente novo e desconhecido. Como escapariam da escuridão que irrompia em seu mundo? E, acima de tudo, quem estaria disposto a fazer o sacrifício derradeiro? Beatriz olhou para Ana, caída no chão, e sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Ana! Ela gritou, a voz ecoando pelo quarto. O pânico tomou conta dela e a realidade ficou turva. Marcelo se agachou ao lado da irmã, tentando manter a calma, mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Ana, acorda! Por favor! A voz de Beatriz tremia e a angústia a sufocava. Ana permanecia inerte, uma sombra do que era momentos atrás. O encapuzado parecia observar tudo com um olhar calmo, como se a cena diante dele não tivesse importância nenhuma. O que você fez a ela? Marcelo se levantou, encarando a figura sombria. As palavras de Ana sobre o ritual vibravam em sua mente. Isso está acontecendo por causa dela? O encapuzado cruzou os braços e sorriu, mas não havia alegria em seu sorriso. Ele se aproximou, cada passo ecoando no silêncio pesado que agora parecia uma condenação. Vocês, seus insensatos, romperam regras que nunca deveriam ter sido quebradas. E agora alguém deve pagar. A linhagem exige um sacrifício. O que você quer dizer com isso? Beatriz interveio, tentando manter a voz firme, mas sua incerteza transparecia. Marcelo tinha um semblante de determinação, mas o medo nos olhos dele a deixava inquieta. Quem é você para decidir isso? Quem eu sou não importa. O que importa é o que vocês sabem, e o que não sabem, respondeu a figura, com uma calmaria perturbadora. Se não restaurarem o equilíbrio, o destino de vocês será selado em dor. Beatriz se virou para Ana, lágrimas escorrendo pelo rosto. Acorda, por favor. Você não pode nos deixar. A angústia crescia e o desespero a impulsionou a lançar a mão em Ana. Acorda, irmã. Ana abriu os olhos de repente, mas havia algo diferente neles. Não havia mais aquele brilho gentil e carinhoso. Só havia uma profundidade sombria e vazia, como se o peso do conhecimento a tivesse consumido. Beatriz, Marcelo, vocês não entendem, ela murmurou, a voz pesada com um misto de dor e aceitação. Eu não posso ajudá-los. A presença do encapuzado se intensificou. Ela sempre soube. Era só questão de tempo até que os segredos viessem à tona. O sacrifício não é algo que você pode evitar, Beatriz. As palavras soaram como um trovão, e o chão vibrou sob os pés dela.
O que você quer dizer? Perguntou, a voz quase um sussurro. Que sacrifício? Ana começou a levantar, mas o olhar dela fixou-se em Marcelo. Eu sou a responsável. A declaração a atingiu como um golpe. Beatriz hesitou, tentando juntar as peças. O que você quer dizer com isso? Você não pode ser. Tinha que ser alguém da família. Ana continuou, como se estivesse em transe. Esse é o plano. E eu sou a última a ser chamada. O coração de Beatriz começou a afundar. Isso era uma armadilha. Não, você não está falando sério. Ela segurou as mãos da irmã, buscando um sinal de esperança. Nós podemos encontrar outra maneira. Mas então, Marcelo revelou seu verdadeiro rosto, ainda em choque. Ana, não. Você não pode. Ele se virou para o encapuzado. Você disse que alguém deve pagar. Tem que ser outra pessoa, não minha irmã. Esse é o peso do legado, Marcelo. A linhagem não pode ser esquecida. Se não houver sacrifício, o poder que vocês desconhecem se voltará contra vocês. O encapuzado disse, com um tom de desdém. Beatriz olhou entre os dois, e a realidade do que estava prestes a acontecer a envolveu como uma neblina densa. Uma folha de papel com os mesmos símbolos da caixa em mãos de Ana apareceu entre os dedos dela. O ritual, se eu não me sacrificar, tudo o que amamos será perdido. Não, vamos sair. Beatriz. Gritou, a voz atravessando as paredes do desespero. Mas as palavras de Ana pairavam solenes. Se eu não fizer isso, vocês vão sofrer. Ana se levantou, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Mas não era a mesma de antes. Era algo mais sombrio, libertador. Eu sempre estive destinada a isso. Nesse momento, uma tremenda onda de choque atravessou Beatriz. Como era possível que a irmã que conhecia agora se tornasse uma estranha? Como a lealdade poderia causar tamanha dor? E se eu não deixar você fazer isso? E se nós simplesmente não acreditarmos? Crer não muda os fatos. Ana respondeu, agora com uma voz cheia de coragem e traumas. Se vocês não acreditarem, a morte virá. Não só para mim, mas para todos nós. E naquele instante, o cômodo inteiro tremeu novamente, mas dessa vez por dentro, como se as paredes da própria família estivessem desmoronando. O encapuzado observou a cena com um brilho de satisfação, e em um gesto, a caixa dourada começou a brilhar intensamente. Beatriz chorava, e enquanto as lágrimas caíam, tornou-se evidente que a batalha não era apenas por suas vidas, mas pelo destino de uma linhagem inteira. Você não pode fazer isso, mas Ana já estava decidida, e o eco da decisão tomou conta do espaço. A tensão estava no auge, e a figura encapuzada pareceu se alimentar disso, como um predador diante de sua presa. O tempo acabou. E naquele momento, incerto, Beatriz percebeu que cada sacrifício carregava a cicatriz de um novo começo ou um fim absoluto. Qual seria o preço que estariam dispostos a pagar? E seria esse fim mesmo o que esperavam? A pergunta pairou no ar, e o futuro se tornava cada vez mais incerto. Beatriz olhou para Ana, o coração disparado. A irmã estava se levantando com uma força estranha, como se toda a confusão que a envolvia deixasse de existir. O olhar dela estava vazio, distante. Ana, não, por favor, Beatriz gritou, a voz quebrada pela angústia. Você não pode fazer isso. Nós somos uma família. Mas Ana parecia distante, como se o peso das tradições estivesse tomando conta dela. O encapuzado observava, a expressão fria como uma pedra. Ela sabe o que deve fazer. Esse é o sacrifício que precisa ocorrer.
O que vai acontecer com você, Ana? Perguntou Marcelo, a esperança em seus olhos se esvaindo rapidamente. Tem que haver outra forma. Não há tempo, respondeu Ana, a voz serena e decidida. Eu sou a única que pode restaurar a linhagem. Vocês não entenderiam. Com uma repentina determinação, ela caminhou até a caixa dourada. O brilho dela se intensificou, como se reagisse à presença de Ana. O sacrifício deve ser feito. A linhagem dos Duarte será salva. Então, algo inesperado aconteceu. A caixa se abriu sozinha. Uma luz dourada emana dela com tanta intensidade que todos se afastaram, protegendo os olhos. Quando a luz começou a diminuir, uma figura se desenhou dentro dela. Caixa, empurrando a luz para fora. Era uma mulher, tão familiar, tão próxima. Beatriz sentiu um nó na garganta. Mãe? Sussurrou, incrédula. Você não sabe a verdade, Beatriz. A mulher falou, sua voz carregada de tristeza. Eu sempre estive aqui, apenas escondida. Não posso permitir que você sacrifique sua irmã. A linhagem precisa dela viva. A intensidade do momento quase fez Beatriz desmaiar. A mãe? Como era possível? Ana, não. O que você sabe que eu não sei? Gritou Beatriz, buscando respostas em meio ao caos. Ana olhou para a mãe, o olhar confuso. A relação delas parecia mais profunda do que jamais imaginara. Você é a verdadeira guarda da linhagem, Beatriz, não Ana, explicou a mulher, um brilho de esperança, misturado com dor. Se você fizer o sacrifício, a maldição se concretizará. É você quem precisa se sacrificar. Ana começou a tremer, e o pânico tomou conta dela. Eu não sabia. Mãe, o que você está dizendo? Eu pensei que precisava fazer isso para salvar todos nós. Isso é um engano. A mulher insistiu, sua expressão angustiada. A linhagem é passada por você, Beatriz. Se Ana se sacrificar, tudo estará perdido. Desencadeará uma maldição que varrerá a família inteira. Marcelo, em choque, olhou para Beatriz. A conexão que eles tinham agora parecia ser reforçada por um segredo que não entendiam. Beatriz, não faça isso. Sua voz estava trêmula, como se o momento se estendesse em uma eternidade. A figura encapuzada, agora, ansiosa, começou a avançar, mas então uma onda de energia emana da caixa, paralisando todos na sala. Vocês estão em perigo. Nunca deveriam ter descoberto a verdade. A linhagem não pode ser restaurada, sobretudo agora que você sabe. O chão estremeceu e a caixa brilha mais intensamente. Se vocês não tomarem uma decisão rápida, todos nós pagaremos o preço. A voz do encapuzado ecoou pela sala, mais ameaçadora do que antes. Beatriz olhou para Ana, para a mãe, para Marcelo. O que irão fazer? A vida de uma delas estava em jogo. O peso das decisões parecia esmagá-la. A verdade agora estava escancarada. Mas o que fazer com todo aquele conhecimento? O sacrifício estava mais próximo do que nunca, e o custo era mais alto do que haviam imaginado, e no fundo a pergunta queimava: quem realmente seria capaz de fazer essa escolha? O tempo começava a escorregar como areia entre os dedos, e cada segundo contava. O que iriam decidir? O futuro da família estava em suas mãos e a resposta não parecia clara. A luz ofuscante da caixa e a presença da mãe apenas aumentavam a urgência. O que viria a seguir era um mistério mais profundo do que tudo que já haviam vivido. Beatriz olhou para Ana, o coração a mil. A irmã parecia tão distante, como se algo dentro dela tivesse mudado. O brilho da caixa dourada aumentava a cada segundo, iluminando rostos cheios de desespero. Ana, não. Beatriz implorou.
suas mãos tremendo enquanto tentava alcançar a irmã. Não faça isso! Mas Ana já estava tomada por uma força que Beatriz nunca tinha visto antes. Vocês não entendem. Eu sempre soube que isso viria. É a única maneira de salvar a família. A voz dela soou estranha, quase como se houvesse uma presença mais forte dentro dela, alguém que a controlava. A mãe, ainda brilhando dentro da caixa, parecia em choque. Ana, não, você não precisa fazer isso. Você é mais importante do que qualquer ritual. O que está acontecendo? Marcelo perguntou, a confusão estampada em seu rosto. Beatriz se virou para ele, buscando respostas. O encapuzado na sala se movia, pressionando. A tensão no ar era quase elétrica. O passado estava prestes a se chocar com o presente, revelando segredos que não deveriam ser descobertos. Nesse momento, um grito tirou Beatriz de seus pensamentos. Não. Ama estava agachada no chão, o corpo tremendo. Um brilho vermelho escuro começava a emanar dela, uma energia que iluminava o ambiente de forma ameaçadora. Que diabos está acontecendo? Rugiu Marcelo, a preocupação se transformando em pavor. Ana levantou os olhos, mas não eram mais os olhos dela. Era como se uma força alienígena estivesse ocupando seu corpo. É a hora da verdade, disse ela. Sua voz mudando, ecoando como se não fosse dela. As linhagens não são apenas de sangue, mas de poder. Eu sou a chave e vocês nunca perceberam. Beatriz sentiu, nó na garganta, um pressentimento terrível assumindo o controle. Ana, não faça isso. Você não precisa ser a chave de nada. De repente, a caixa dourada se abriu com um barulho ensurdecedor. A luz escura e vermelha envolveu a sala, e Jeremy, um conhecido de Marcelo, surgiu dela, a cabeça baixa. Mas algo estava estranho. O garoto tinha olhos vazios, como se estivesse possuído. Eu voltei, disse ele, e seu tom soou como um eco de 1000 vozes. Ana, não. Beatriz gritou mais uma vez, mas a irmã já não a ouvia. Você não pode fazer isso. Jeremy foi embora. Eu não sou mais apenas Jeremy, ele respondeu, a voz profunda e fria. Eu sou parte do que está destinado a ocorrer, e o sacrifício é apenas o começo. A parede começou a tremer e uma onda de dor passou pelo corpo de Beatriz. A sensação de que tudo o que conhecia estava mudando se intensificou. Ana, você precisa lutar contra isso, ela implorou, com lágrimas escorrendo. Não posso voltar atrás, Ana respondeu. Mas havia uma fissura na sua voz, como se parte dela ainda quisesse resistir. A linhagem reclama, e eu vou pagar o preço. Poderes ancestrais se aglomeravam na sala. Uma maldição que marcava a família. O encapuzado observava com satisfação, como se tivesse orquestrado tudo isso. A linhagem Duarte não se limita a vocês dois. Ela é muito mais ampla. E a chegada do garoto, ele apontou. Para Jeremy. É apenas o primeiro aviso. A confusão aumentou e Beatriz olhou de novo para a caixa. Algo mais estava ali, e começou a parecer que a verdadeira chave do legado dos Duarte não era o que todos pensavam. Jeremy, você é apenas um peão. Você não tem controle sobre sua vida. Mas ele apenas sorriu. Um sorriso sombrio que enviou um calafrio pela espinha de Beatriz. O sacrifício de Ana enlouquecerá a força. E eu serei o novo guardião do legado. E isso, minha querida, começa agora. Ana começou a convulsionar, e com isso o chão tremeu ainda mais. A sala ficou envolta em um nevoeiro denso, puxando o ar para longe deles. O que está acontecendo?
Marcelo gritou, desembaraçando-se das sombras. Ana, o que você fez? Beatriz sentiu que a vida estava se esvaindo. Como tudo isso era possível? Que reviravolta era essa que ameaçava suas vidas? Os laços de família, agora, pareciam prestes a se romper, e cada um deles estava numa corrida contra o tempo. O burburinho da verdade começava a tomar forma, mas era uma verdade que ameaçava não só a vida deles, mas o que estavam dispostos a fazer para se proteger. Ao mesmo tempo, a pergunta ecoava: quem realmente era a aliança dos Duarte? E qual o preço que todos estavam dispostos a pagar por ela? E no exato momento em que a última gota de luz pareceu desaparecer, as paredes do palacete soltaram um grito ensurdecedor. Uma nova verdade havia emergido. Qual seria o custo dessa revelação? O que mais permaneceria em segredo até que a escuridão finalmente reivindicasse seu preço? Beatriz olhou para Ana, o coração acelerado. A irmã estava diferente, como se algo a tivesse possuído. A luz da caixa brilhava intensamente. O ambiente pulsava com uma energia que ela nunca tinha sentido antes. Ana, não! Beatriz gritou, tentando alcançar a irmã. Você não precisa fazer isso. Ana já estava tomada por uma força estranha. Se eu não fizer isso, todos nós perderemos. Ela estava intensa, a voz quase alienígena. A linhagem precisa de um sacrifício. Beatriz começou a tremer. Não, você não pode fazer isso. Isso não vai salvar ninguém. A mãe delas, ainda presa na caixa, suplicou. Pana, você não entende. O sacrifício não é necessário. Tem que haver outra maneira. Mas Ana não a ouviu. Ela se aproximou da caixa, um brilho sombrio em seus olhos. O que está acontecendo? Marcelo perguntou, sua voz cheia de medo. O encapuzado começou a andar em círculos, como um predador, observando a cena, olhando para cada um deles com um sorriso sádico nos lábios. A verdade está prestes a se revelar, ele disse, como se isso fosse um grande espetáculo. O chão começou a tremer e as paredes vibravam. Os problemas estavam apenas começando. Ana, lute contra isso, Beatriz implorou. Mas já era tarde. A luz vermelha da caixa emanou com força, preenchendo o ambiente com um calor insuportável. Ana estendeu a mão e o que estava dentro da caixa começou a se materializar. Jeremy surgiu. Mas não era o Jeremy que conheciam. Ele estava mais sombrio, mais forte, como se uma força ancestral tivesse se apoderado dele. Eu voltei, ele disse, a voz ecoando em várias direções, deixando o ar pesado. Beatriz sentiu um calafrio descer pela espinha. Ana, não! Ela gritou. Mas Ana parecia hipnotizada, atraída pela presença dele. Jeremy! Ana chamou, mas a sua voz soava distante. O que você está fazendo aqui? Você não pode ser real. Ela então começou a tremer, como se lutasse contra uma força invisível. Eu sou a ligação que você sempre precisou. Juntos, podemos restaurar a linhagem. As palavras de Jeremy vibravam no ar. Um arrepio percorreu a sala e Ana parecia sucumbir à influência dele. E se isso tudo um dia nos levar à ruína? Beatriz se perguntou, sentindo o desespero enraizar-se em seu coração. Essa não é a solução. Mas o encapuzado estava se divertindo. A escolha é sua, Ana, ele disse, tão calmo e seguro. Entregar-se a essa nova força ou aceitar o destino sombrio, mas a linhagem não pode ser quebrada. Nesse momento, uma luz intensa surgiu com um estrondo, e um humano que parecia ser obcecado pela escuridão
deslizou para dentro do quarto. Ele tinha um olhar tão penetrante que fez todos pararem. "Basta!" gritou. "O que vocês estão fazendo? Isso não deve acontecer." Ninguém sabia quem era, mas era claro que ele não estava ali para ajudar. O homem olhou diretamente para Beatriz, reconhecendo-a. "Você é a chave, não esqueça." Quando ele disse isso, uma onda de lembranças turvas invadiu a mente de Beatriz. Uma conexão que parecia mais profunda e pessoal do que poderia imaginar. "Quem é você?" ela gritou, confusa. "O que você sabe sobre mim?" Mas o estranho desviou o olhar. "Você não está pronta para isso." E um trovão irrompeu, mudando tudo. A caixa explodiu em uma luz resplandecente. A visão se esvaiu e quando a luz finalmente se acalmou, Beatriz não viu mais suas interações. Ana estava ao seu lado, mas não era a mesma. Algo havia mudado. A presença de Jeremy já não existia, e o encapuzado não estava mais lá. Beatriz sentiu que a conexão com sua irmã estava mais forte, mas ao mesmo tempo mais estranha. "Beatriz?" Ana sussurrou, confusa, como se estivesse despertando de um pesadelo. E ao mesmo tempo, Beatriz percebeu uma nova sombra que se aproximava deles. Uma figura familiar, mas incompleta. O que havia passado ao se depararem com o poder desconhecido deixou suas vidas irreversivelmente transformadas. Beatriz olhou em direção à luz que havia sumido e um tormento dentro dela se intensificou quando percebeu que a verdade estava muito mais próxima do que jamais imaginara. O que tinham realmente acionado? O que mais estava por trás dessa linhagem? A resposta poderia custar mais do que estavam dispostos a perder. Beatriz olhou para Ana, uma mistura de esperança e medo em seu coração. "Ana, você está comigo, certo?" Sussurrou, mas a expressão da irmã era estranha. Era como se uma sombra tivesse tomado conta dela. "Você precisa voltar a si!" gritou. O vazio nos olhos de Ana a deixava inquieta. Então, tudo aconteceu muito rápido. A caixa dourada começou a vibrar, aumentando a luz e fazendo com que o ambiente ficasse ainda mais aquecido. A figura de Jeremy, agora completamente diferente, passou a brilhar com a luz intensa. E na mesma hora, sorriu de uma forma perturbadora. "Ana, você finalmente entendeu. Juntos seremos mais fortes." A voz dele ecoava, mas não parecia humanizada. Parecia um feitiço. "Não, você não é meu irmão", Beatriz gritou, tentando se lembrar de quem ele era. A essência que antes conhecia, agora estava perdida, consumida por algo obscuro. Antes que pudesse fazer mais alguma coisa, a sala estremeceu. O chão ruiu. Um abismo se abriu bem no centro. Ana parecia hipnotizada, mas ao mesmo tempo o poder dentro dela a chamava. O encapuzado que antes estava lá, agora sussurrava do canto da sala. "É isso que eu esperava." A linhagem se revela em sua verdadeira forma. E então, em um flash, tudo mudou. Uma figura surgiu do abismo. Era a mãe de Beatriz, não mais presa à caixa, mas completamente envolta em uma luz opressiva. Uma corrente de força escura a cercava, e com um gesto, as correntes a romperam. "Vocês não devem estar aqui", ela gritou, a voz de autoridade ecoando nas paredes. Você está viva", Beatriz murmurou, incrédula. O chão tremia e o ar estava pesado de tensão. "Mãe, precisamos de você." Ana está, mas a mulher tomou o espaço mais próximo, pegando Ana e Jeremy. "Não,
Você não entende. Ele não é Jeremy. Ele é a essência do que realmente corre nas veias. Duarte. Como assim? O que você está dizendo? Beatriz sentiu seu mundo desabar. Ele não pode ser quem você diz. É verdade, Beatriz. Jeremy foi substituído. O que vocês veem não é mais ele, mas um legado de poder que foi despertado. E para cada grande poder, um sacrifício precisa ser feito. A voz da mãe foi se tornando mais distante, enquanto ela olhava para Ana. Ana, perdida entre a realidade e a imensidão do poder que sentia dentro. Mãe, o que está acontecendo? O que fazer? Estou confundida. Então o abismo ficou mais profundo e as paredes da sala começaram a se contorcer. Todos puderam sentir uma corrente de eletricidade no ar e Beatriz percebeu o que estava por vir. Não podemos deixar isso acontecer, Beatriz implorou, sua voz falhando. Mas então, para desespero de Beatriz, Ana começou a flutuar. Talvez isso seja o que eu tinha que fazer desde o começo. A mãe gritou. Ana, não. Não é o que você pensa. Mas era tarde demais. O poder da linhagem girava ao redor de Ana, seu corpo iluminado por uma luz tão intensa que ofuscava a todos. Não, por favor, não. Beatriz lutava contra o desespero. Mas Ana fez um gesto, e uma onda de energia irrompeu pela sala, arremessando Beatriz e Marcelo contra a parede. A luz quase o cegou, e a última coisa que Beatriz conseguiu ver foi a expressão de choque no rosto da mãe. No momento em que a luz se dissipou, o silêncio foi ensurdecedor. O que aconteceu? Ana não estava mais lá. O que havia sido dela? E quem realmente era Jeremy? O peso da revelação esmagou Beatriz, enquanto abaixo dela o chão começava a colapsar. Você não entende tudo, Beatriz, a mãe disse. Mas não havia mais tempo para explicações. As sombras começaram a envolver a sala novamente. Precisamos sair daqui. Mas e se ela estiver perdida para sempre? Beatriz questionou, sua voz cheia de desespero. A resposta da mãe nunca veio. O chão ruiu ainda mais sob seus pés, e em um último momento de instabilidade, uma nova figura surgia do abismo, e agora Beatriz não sabia mais em quem confiar. A linhagem nunca foi o que vocês pensaram. E ali, no centro de tudo, em meio ao caos, Beatriz percebeu que a verdade estava à beira de ser revelada, mas poderia custar tudo o que mais amava. E no exato segundo em que seu coração disparou, a sombra se aproximou, deixando apenas uma pergunta pairando no ar. Quem realmente eram os Duarte? Beatriz sentiu o chão tremer sob seus pés. Tudo ao redor era confuso, tomado pela luz intensa que emanava da caixa. O rosto da mãe, antes oculto, agora brilhava em um misto de esperança e desespero. Ana, não, isso não é o caminho, ela gritou. Mas Ana parecia perdida, flutuando em um estado de êxtase sobrenatural. O que estava acontecendo? Jeremy, ou o que quer que ele tivesse se tornado, pairava por perto, um sorriso perturbador nos lábios. O abismo sob seus pés se aprofundava e as paredes pareciam querer engoli-los. Beatriz, isso é o nosso legado. Ana exclamou, a voz agora ecoando como se viesse de um lugar distante. Ele vai nos salvar. Salvar? Isso é uma loucura. Beatriz gritou com o coração na garganta. Não podemos deixar que isso aconteça. A sala tremia e o pânico se espalhava como um incêndio. Chega! A mãe berrou, a autoridade em sua voz ressoando com força. A linhagem dos Duarte não tem que ser sustentada com sangue. Lutar uns contra os outros não é o caminho. Mas o chamado da tradição estava forte. Ana, relutante, começou a descer o poder
a puxando. O brilho na caixa se intensificou e, em um último esforço, Beatriz se lançou em direção à irmã. Ana, olha para mim. Somos uma família. Não se esqueça de quem você é. As palavras pareciam finalmente atravessar o véu da influência. Ana hesitou, os olhos cheios de confusão. Beatriz, a voz dela estava trêmula. Então um estrondo atravessou a sala e a caixa explodiu em luz, revelando uma energia que fez todos os presentes recuarem. Um silêncio profundo tomou conta do local. O tempo parecia parar. Eu percebo agora. Não é o poder que precisa de um sacrifício, mas nós que precisamos abrir mão do que nos divide. Ana finalmente falou. E as palavras vinham carregadas de um novo entendimento. A presença de Jeremy parecia desvanecer e uma nova auréola de luz a cercou. Eu vou me sacrificar, mas não como vocês pensam. Beatriz sentiu uma onda de alívio, mas também de medo. O que você quer dizer com isso? As sombras ao redor começavam a se dissipar e a verdade começava a se revelar, mesmo que lentamente. Eu escolho sacrificar a influência negativa que esta linhagem carrega, não a nós. Ana olhava para a caixa, a luz agora se tornando uma energia acolhedora. Esse ciclo de dor termina agora. Ela se virou para o encapuzado, agora sem poder. E Ser se retorcia, mas a força de Ana dominava a sala. Você não pode nos controlar mais. A linhagem dos Duarte não será definida pelo sacrifício, mas pela união. Então um tremor de luz quase o cega. A mãe sorriu, e uma onda de calor inundou o ambiente. É isso, é assim que se quebra a maldição. Ao redor delas, formas etéreas começaram a aparecer. Eram as almas de gerações passadas. Beatriz percebeu que cada uma delas era o reflexo do que haviam enfrentado ao longo dos anos. A luz começou a se misturar e a estabilizar, criando uma energia pacífica. Finalmente, um silêncio absoluto se estabeleceu. A caixa agora estava vazia, sem o brilho ameaçador que antes a envolvia. Beatriz se aproximou de Ana, abraçando-a. Você conseguiu. Sua voz estava repleta de emoção. Mas, enquanto a euforia se instalava, uma dúvida ainda pairava no ar. O que a jornada realmente significava? O que deixaram para trás? A mãe de Beatriz olhou para elas, um sorriso pleno nos lábios. Esse é apenas o começo, minhas filhas. Nunca terão que lutar sozinhas novamente. A sala começou a se desvanecer. E com isso, os ecos do passado. Beatriz alcançou a mão de Marcelo, que a observava com um brilho novo nos olhos. Juntos, eles passaram pelo limiar do que sempre foi. Mas uma pergunta que não tinha resposta ecoava em sua mente. O que realmente significa ser um Duarte agora? Seus corações pulsavam juntos, e enquanto a luz os envolvia, a história ainda não tinha terminado. E agora, amigos, este é o momento em que você precisa agir. Se você está aqui, nessa jornada incrível, não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal. Você precisa estar conosco nas próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo e garante que mais pessoas possam descobrir essa trama envolvente. Não esqueça, inundem a seção de comentários com suas reações e teorias
sobre o que aconteceu aqui. O que você acha que vem a seguir? E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos somos mais fortes e sua participação faz toda a diferença. Venha com a gente nessa aventura.